Tive uma ideia esses dias de fazer vídeo indo para a empresa e falando algumas coisas durante o caminho, e aí ver como que isso vai fluir aí no dia a dia. E é um teste, vamos ver como fica. E hoje eu pensei em falar um pouquinho de fluxo de caixa, que é um negócio que agora no começo do ano pega para muita gente, muita conta chegando, e às vezes a gente não se programa para isso e acaba tendo problema de saldo na conta para pagar e a gente acaba atrasando, e a gente precisa entender como que funciona esse processo de fluxo de entrada e saída financeira dentro da empresa e dentro de casa também. Eu lembro de um cliente que eu tive que tinha um problema de caixa seguinte, tipo, se a gente pegasse a conta do mês, assim, olhasse tudo que dava de entrada e tudo que dava de saída, entrava mais do que saía. Então ele tinha um saldo positivo no final do mês. Mas durante o mês ele ficava com a conta muito negativa. E aí a primeira coisa que vem na nossa cabeça é justamente isso. Quando a gente está analisando entrada e saída, você tem esse fluxo no final do mês de entrada maior do que saída e tem problema de saldo durante o mês, isso normalmente é fluxo de caixa que tem que ser analisado, que a entrada está sendo realizada depois da saída do dinheiro. Então a gente precisa realizar alguns tipos de ajuste. E esse ajuste, teoricamente, é simples. É você ajustar a data de entrada para ela acontecer antes das datas de saída. Então, ajuste de vencimento de conta, de algumas que você consegue alterar, já facilita bastante nesse processo. Então eu lembro esse trabalho que foi feito para esse cliente, que ele ficava na média por mês de 10 a 15 dias negativo e chegava a bater R$20 mil negativo na conta, e mesmo assim aí no final do mês ele fechava positivo. E aí a primeira ideia foi, que até foi um ponto que o próprio cliente me disse, eu falei, putz, eu preciso de R$20 mil para colocar no caixa da empresa para poder suprir essa demanda que eu tenho durante o mês. E aí, antes de fazer esse tipo de aporte, a gente fez uma análise junto ali do fluxo de caixa dele, o que dava pra gente mexer, o que dava para ajustar. E era uma empresa que tinha alguns contratos, né? Então eram contratos de prestação de serviço que a gente conseguiu renegociar para algumas datas diferentes, contas de dia a dia, água, luz, telefone, aluguel, até conseguiu mudar a data de pagamento. E nesse processo, que não foi um processo complexo, foi um processo relativamente simples de ajuste, a gente conseguiu reduzir essa necessidade de capital de giro do mês de R$20 mil para mais ou menos R$3 mil. Então o aporte que teve que ser feito no caixa da empresa para suprir essa entrada e saída foi de R$3 mil só. Perto de R$20 mil é bastante coisa. Então a dica nesse momento é essa: olha o seu dia a dia, olha quando que as contas são pagas, quais as datas, para que você tenha mais facilidade no pagamento. Então esse tipo de análise é muito importante. A gente não pode deixar e achar que do jeito que a conta vem, na data que vem, a gente tem que acertar isso e pronto, acabou. A gente pode ajustar esses vencimentos, tanto para entrada quanto para saída. E aí você tem uma saúde financeira diária ali muito mais saudável no dia a dia, para que você tenha menos necessidade de capital de giro durante o mês aí, tá? Queria saber de vocês se vocês têm esse problema também, como que vocês fazem esse tipo de ajuste no dia a dia de vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima.